Bom dia, meus amados, minhas amadas. Professora Fabiana, mais uma dica para as técnicas de redação, tá? Na última aula nós falamos que toda redação precisa ter um começo, um meio e um fim. Mas como começar? Como ir até o meio e como terminar? Como chegar ao fim? Ótimo. Nós falamos no primeiro parágrafo que nós precisamos fazer aí uma coisa que chame bem a atenção, porque será a nossa manchete, uma alusão, uma citação bacana, né? Esse primeiro parágrafo seria como você para numa banca de revista e olha a manchete da capa e fala, eu vou comprar a revista. Então, é isso aí. O primeiro parágrafo vai ser o chama, a manchete, para fazer com que o emissor, né, passe para o receptor uma mensagem interessante. Você que está escrevendo vai ser o emissor. Eu que vou estar lendo serei a receptora. Ótimo. Mas para eu receber a sua mensagem e ficar interessada, o seu primeiro parágrafo tem que estar muito bem escrito para me chamar a atenção. Não precisa mais do que 5 ou 6 linhas para o primeiro parágrafo de introdução. Ele será o nosso chama. Ótimo. Agora nós vamos entrar no desenvolvimento. O desenvolvimento do nosso texto. Vocês lembram que lá atrás eu falei assim, olha, nós vamos separar 3 assuntos sobre o tema e nós vamos separar, ou num rascunho, ou na cabeça. E eu tinha até falado sobre o preconceito, né, que acontece quando os jovens acabam sendo pais na adolescência. Os estudos sendo prejudicados e também os riscos de saúde. Ótimo, separamos aí. Vamos começar a nossa redação, o nosso desenvolvimento. Eu tenho já um primeiro parágrafo, que é o chama, que é a manchete falando sobre o tema. O nosso tema escolhido aí foi gravidez na adolescência. Um tema aleatório. Ótimo. Agora nós vamos começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que será o segundo parágrafo do texto. Nesse, eu já separei na minha concepção, que eu vou falar sobre o assunto. Então, eu vou falar sobre, por exemplo, o preconceito. No segundo parágrafo do texto, mas primeiro de desenvolvimento, vou falar sobre o preconceito que os jovens passam com os amigos, familiares e etc. Bem explicado, um parágrafo bem explicado, bem rico, bem enxuto e objetivo. Ótimo. Aí nós vamos passar ao segundo parágrafo de desenvolvimento e terceiro parágrafo do texto, tá? No segundo parágrafo de desenvolvimento, nós vamos falar aí sobre a dificuldade de estudar. No caso, para a moça, né, como que é difícil para ela estudar ou grávida ou talvez com um bebê pequeno. E nós vamos explicar isso muito bem explicado no segundo parágrafo de desenvolvimento e terceiro parágrafo do texto. Aí, nós vamos passar para o terceiro parágrafo de desenvolvimento e quarto parágrafo do texto. Ótimo. Nós vamos falar sobre, por exemplo, a saúde da moça, né, da adolescente, pode correr riscos e etc, né? O que vocês vão fazer? Escrever um ótimo texto, um desenvolvimento muito bacana, o terceiro parágrafo de desenvolvimento e último, nesse caso nosso, que eu vou explicar por que eu só escolhi 3. Aí nós vamos falar sobre o terceiro, como pode prejudicar a saúde da adolescente, tá? E vamos fazer um terceiro parágrafo de desenvolvimento muito bem feito, que será o quarto parágrafo do texto. Ótimo, excelente. Nós já temos aí o começo e o meio. Um começo rico, um meio riquíssimo, cheio de informações, nada de fugir ao tema. Não falar o que não sabe, falar realmente sobre o assunto.
dissertar, argumentar sobre o assunto, tá? E hoje o vídeo vai ficar um pouquinho maior, tá? Mas eu vou terminar com o parágrafo de conclusão. Bom, então, para a gente terminar o nosso texto, nossa produção textual, nossa criação, chegamos ao fim. E nesse fim, daremos aí um grand final, né? Esse grand final será de forma imparcial, tá? Uma opinião implícita e jamais explícita. Nunca diga eu acho, eu penso, eu quero. Não, ninguém tá perguntando o que você acha, nem pensa, nem quer, ok? Então, nós vamos estar terminando o texto. Por exemplo, dessa forma, visto que, suponhamos ou suponha-se, sempre dessa forma. Então, por exemplo, eu terminaria aí na questão da gravidez na adolescência, falaria assim: bom, dessa forma, entende-se que precisamos de mais informações, precisamos de mais apoio do governo, dos municípios, das escolas, com palestras, com ajuda para informar melhor aos adolescentes, né, sobre os riscos de uma gravidez não desejável. E fim de papo. Tá bom, gente? Até a próxima. No próximo nós falaremos muito mais. Temos muito a falar sobre redações. Fiquem todos com Deus e muito obrigada.